Olá, eu sou a professora Luciane Conrado e aluna da formação pedagógica em artes visuais na Uniaselv, mas eu também já dou aula de História da Arte, eu fiz mestrado e doutorado na área de arte, estou fazendo pós-doutorado na área de História da Arte. E para mim, contar dessa experiência de estágio, porque embora eu seja professora há muitos anos, professora do ensino superior a vida inteira. Então essa experiência do estágio foi extremamente importante para mim, porque eu pude dimensionar para o lado da curiosidade infantil que vai se tornando epistemológica. Eu nunca trabalhei com crianças. Então, assim, foi demais para mim. Foi uma experiência que para mim vai ser inesquecível. Minha vontade de voltar lá na semana que vem, embora agora já como voluntária, né? O que acontece? A minha experiência, eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. A minha experiência com educação de crianças era zero. E eu procurei uma escola, que é a Escola Maestro Vila Lobos. Essa escola fica na Ilha da Conceição, que é cercada por comunidades aqui em Niterói. E Niterói tem uma perspectiva, não sei se tem mais alguém de Niterói que está assistindo esse vídeo, que é uma perspectiva bastante cultural. A própria gestão atual da prefeitura, ela é bastante ligada à área cultural, à área das artes. E eu pude perceber isso nessa escola. É uma escola que ela foi fundada nos anos 70 e há mais de 20 anos, por exemplo, ela já lidava com essa questão da música, não somente no nome, mas nas práticas pedagógicas, e a mesma diretora há 20 anos, e foi lá que foi criado o projeto Aprendiz Musical, que é um projeto que agora está em toda a rede de Niterói, fazendo com que as crianças aprendam, tenham uma educação musical nas escolas e dando continuidade até a formação profissional. Então, assim, para nós, professores de artes, é extremamente difícil e inusitado a gente entrar numa escola e ver que ali a arte é levada bastante a sério. E realmente ali a arte é levada bastante a sério. E eu fiquei extremamente emocionada com isso. Geralmente a gente vai em escola, tem escola privada e não tem professor de arte. A professora de português dá aula de teatro, professor de matemática dá aula de artes visuais ensinando geometria. Por quê? Por causa de características muito antigas, que são características da própria educação para as artes, história da educação para as artes no Brasil, em que a gente tem uma educação voltada para o tecnicista e basicamente para a parte de teoria. Então, colocar tudo isso de uma maneira dinâmica, em que a arte também é objeto do conhecimento e a arte tem uma profundidade e aprofunda a formação integral do ser humano, vem mais ou menos com a escola nova e no Brasil, especialmente com todo um processo de luta de alguns profissionais da área de arte e de educadores de arte, que antigamente chamava educação artística, especialmente as propostas de Ana May Barbosa, enfim. Então, a gente tem toda essa perspectiva de fundamentação teórica até aí. Para o estágio, para poder entender, eu peguei, algumas fundamentações teóricas que me são caras, mas como eu trabalho com novas tecnologias digitais dentro da história da arte, eu quis um projeto que integrasse mais ou menos essas minhas vivências, segundo Cecília Minaio e Tiolan, essa possibilidade da pesquisa ser algo que advém da vida prática, que a pesquisa ela deve vir de algo que é uma inquietação que você tenha em alguma área da sua vida e da vida dos outros, e para que a pesquisa seja transformadora. Então eu utilizei muita pesquisação, e como eu sou dessa área de novas tecnologias digitais aplicadas à história da arte, eu estou fazendo pós-doutoramento também em História do Carnaval, Arte Carnaval, fazendo documentários, sou da área do audiovisual. Então eu procurei pensar em algo que estabelecesse essa ligação. E eu comecei a pensar assim, puxa vida, o que mais impressiona as pessoas, e a minha área de concentração escolhida foi História da Arte, que já é a área que eu dou aula, né? O que mais impressiona as pessoas é sempre uma boa fofoca, não é? Desde os mais remotos dos tempos, é a contação de histórias em qualquer cultura, em sociedades diversificadas, que fazem essa promoção da integração dos indivíduos. E eu pensei, que tal contar a história da arte por meio da contação de histórias e do storytelling, como está sendo usado muito no marketing, é muito usado no cinema, é muito usado uma perspectiva de publicidade. Então eu trouxe o storytelling, que vai trabalhar essa contação de história com multimeios
e procurei aproximá-la da abordagem triangular dos eixos da Ana May Barbosa, em uma perspectiva de fazer, de criação, de contextualização, a própria história da arte, usando a contação de histórias, e, por um outro lado, a apreciação, a fruição. Isso dimensiona também aquelas 6 dimensões de arte do BNCC. Então foi a partir disso aí que eu construí o meu projeto de pesquisa. Como fundamentação teórica, eu trouxe Paulo Freire, trouxe autores que são caros à minha formação e que eu ainda pretendo estudar um pouco cada um deles a cada dia, né? Em termos de história da arte, eu trouxe o Gombrich. Então, o Gombrich é como se fosse aqui um livrinho de cabeceira. Então, eu trouxe o Ernest Gombrich. E também, eu nem coloquei diretamente no projeto, mas ali tem Júlio Carlos Argan, em História da Arte, como História da Cidade, para a gente verificar a apreciação em torno, que tudo é arte. Então, especialmente no meu plano de arte 1, eu trouxe o Argan. E aí, nessa perspectiva da arte como experiência, Ana May Barbosa fala muito, trouxe vários livros de Ana May Barbosa, mas na perspectiva da arte como experiência, Ana May Barbosa fala o seguinte: a gente não pode, numa avaliação, dizer se aquele aluno está formado ou não em arte. Mas a gente não tem como medir isso. A gente só deve ou deveria provocar espantos e experiências. Então, a partir disso, eu também gosto e uso muito, exatamente por toda essa perspectiva da Escola Nova, a arte como experiência do Dom Devil, né? Cada um chama aí com o seu. E também trago Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, em que ele diz que ensinar tem muito a ver com criatividade, alegria, entusiasmo, empatia em potencializar o outro. Além desses autores, eu também trago para o meu trabalho de pesquisa o Asbel, quando ele vai falar de aprendizagem significativa, que leva em conta os saberes prévios dos educandos, o olhar deles para o mundo e redimensiona isso, reconfigura isso com todas as possibilidades didáticas que o professor vai oferecer para que esse aluno ele tenha as suas experiências e os seus saberes, tentando buscar uma compreensão cotidiana de acordo com todas essas configurações e reconfigurações de referências. Então são esses os meus referenciais teóricos. Eu fiz 10 planos de aula, então eu fui para a escola, é uma escola que tem uma estrutura sensacional, vocês estão vendo aí umas salas, a sala criativa, a sala de computador, porque como eu trabalho com as novas tecnologias, eu fiquei impressionada, eu falei, vou ter que dimensionar a necessidade de utilizar materiais que a escola não tem, ou então levar meu próprio material, mas nessa escola especificamente mesmo do município, eu tinha muito esse preconceito, mas quando cheguei lá, existem parceiros como a Petrobras, eles ganham muitos projetos e ganham muitos prêmios dentro da escola há muitos anos. Então, a Petrobras, e tem projetos diversos lá, tá? Mas a Petrobras fez uma sala com 40 computadores para as crianças, e a gente tem uma sala chamada Sala Criativa, também foi ganha por meio de projeto, que ela é sensacional, que ela tem televisores, pode ser feita ali vários tipos de atividades. Então eu usei essa sala, a sala do aprendiz musical, que é uma sala que fica embaixo, tem um auditório bem bacana, as crianças merendam 3 vezes, são 3 turnos nas aulas, de manhã, tarde e noite. À noite tem o EJA, então eu pude dar aula no EJA. Eu confesso que foi mais fácil para mim dar aula para adulto, porque pegar essa mãe, que criança é muito mais difícil, vocês estão pensando o quê? Então assim, eu criei planos de aula diversificados em que eu pudesse dar para diversas séries. Foram 10 planos de aula. O primeiro em que eu falo do conceito de arte, perguntando se arte é só para artista. Então, trabalhar esses conceitos e usando novas tecnologias e usando a leitura de mundo como a arte está em todo mundo. Então, basta a gente olhar e ver, porque a arte de ver a arte também é uma arte. Então, peguei essa perspectiva. Depois eu fui para um lado de autorretrato, trabalhando a storytelling de alguns artistas ligadas ao autorretrato. Eu usei um programa do Arts e Culture, que é o Art Selfie, em que existe uma biometria facial que liga ao rosto do aluno a diversas obras de arte no mundo inteiro. Então eu peguei esse aplicativo, então fiz um plano de aula nessa perspectiva. Depois eu fui para a arte rupestre, em que eles criaram Vênus de Willendorf,
e eu pude falar um pouquinho dessa produção simbólica da humanidade, aí tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do ensino fundamental, redimensionando a linguagem com contação de história. Depois eu falei sobre a arte grega, a arte da antiguidade clássica, eu trouxe a história de Afrodite, e depois eu passei Hércules, uma parte do filmezinho, do musical de Hércules, do desenho animado, para eles poderem conhecer um pouco as ordens gregas e irem fazendo como se fosse um cenário depois. Eu utilizei também a tecnologia. Enfim, foram 10 planos de aula em que a tecnologia, storytelling, tema 6, por exemplo, a arte das catedrais góticas. O tema 6, por exemplo, eu usei inteligência artificial em algumas dessas, usando Canva. O tema 6, que eu falei sobre a vida de Leonardo da Vinci, eles ficaram apaixonados por Leonardo, eu também sou doida por Leozinho, e foi muito bacana. A gente teve o Barroco, em que eles também puderam entender um pouco sobre a arte brasileira, e eu trouxe storytelling contando Aleijadinho, para adaptar a arte brasileira. Embora a história de Aleijadinho seja muito complexa, mas era uma história que eu vi que teria muita identificação na escola, e aí eu adaptei a linguagem e combinei o Cobra como uma linguagem contemporânea, especialmente por causa do painel que foi inaugurado aqui em Niterói, e combinei com Oscar Niemeyer, porque as crianças passam o tempo todo por várias arquiteturas e equipamentos feitos pelo Niemeyer. Tanto o Caminho Niemeyer, no centro de Niterói, quanto o Museu de Arte Contemporânea, que está ali em Boa Viagem, quanto a Estação de Charitas, que muitos deles, até dos adultos do EJA, não conheciam. Então, colocar essa perspectiva traz a história do artista muito próximo para o fruidor de arte. Enfim, para mim foram momentos muito especiais, em que eu chorei muitas vezes com os alunos do EJA, e em que eu pude, por meio do entendimento da força desses artistas e da história desses artistas, entender o que o Gombrich diz quando diz que não existe arte com A maiúsculo, existem os artistas. E são exatamente esses artistas que motivam uma aprendizagem significativa e nos ensinam de uma maneira muito forte e muito incrível a amar e lutar pelas nossas vidas e pelo nosso entorno, né? São os 7 benefícios da arte, que tem aí em vários livros, que vão além do objeto de conhecimento, mas também tem um cunho terapêutico. Então, para mim foi assim extremamente importante. Trabalhar com criança é uma outra dimensão, porque a gente se insere num outro mundo, e foi extremamente especial para mim. Usei a inteligência artificial, usei o Pocket Gallery, também do Arts e Culture. Vocês devem estar vendo aí, eu estou colocando algumas dessas imagens. Eu não pude tirar fotografia, porque como eu ainda não tive o ok do termo de convênio com a Secretaria Municipal, estou esperando o Polo do Ingá, eu não pude nem ter um termo que fosse feito lá e fosse assinado pelos pais, então eu não pude de maneira nenhuma nem as atividades registrar, mas eu estou muito feliz, muito emocionada, e eu queria agradecer por essa experiência, que foi uma experiência incrível. E terminar com uma frase de Renoir. Falei para os Van Gogh, devia ter falado de Renoir, mas Renoir, eu não sei se todo mundo sabe aí, tem um filme chamado Renoir, que Renoir, ele tinha dores pelo corpo imensas. E todas as noites ele era enfaixado, dormia como se fosse numa camisa de força. E um médico chamou uma vez o filho de Renoir e falou: olha, o negócio tá feio para Renoir. Ele está com muitas dores, é melhor que ele pare um pouco de pintar. E ele ia muitas vezes em cadeira de roda. Quando disseram isso para ele, ele falou: não, tirem essas faixas de mim, me leve para pintar. O grande impressionista Renoir. Porque a dor passa, mas a beleza permanece. Que a arte possa ser mais valorizada e transforme a vida dessas crianças e as nossas vidas. Obrigada. Tchau, tchau.